Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se quiserem adicionar suas histórias ao nosso diário, mandem um e-mail para odiariodepoquips@gmail.com. Este e-mail também estará na descrição. Acordar no meio da noite, com a bexiga prestes a estourar, é uma coisa que eu realmente odeio. Primeiro que levantar sonolento de madrugada é uma merda. Segundo, eu sou uma pessoa extremamente azarada. O que isso tem a ver? Pode parecer uma conversa sem sentido, mas irei lhe explicar de uma maneira que lhe fará entender. Moro com meus irmãos em uma casa antiga que nossos avós deixaram de herança. Algo extremamente bom, pois não tenho dinheiro nem mesmo para um cômodo minúsculo, onde o único espaço e um colchão no chão preenche por completo. Eu estava desempregado e tinha acabado de sair de uma relação conturbada. Não vi problemas em dividir espaço com meus 3 irmãos. A gente se dava bem. E éramos todos adultos. Fiquei com a parte de fazer o almoço e o jantar. Como eu estava sem emprego, era a forma que encontrei para ajudar. A casa era espaçosa, com 5 quartos, uma cozinha, sala de estar e uma garagem que pode acomodar 2 carros. O problema mesmo foi sempre a questão do banheiro. Veja bem, temos 2 banheiros. Um que fica no corredor próximo ao meu quarto, enquanto o outro apenas no fundo da casa. Isso significa que, se você estivesse muito apertado e o primeiro banheiro estivesse ocupado, você teria que dar toda a volta até os fundos, destrancar a porta, atravessar o jardim para só então acessar o outro banheiro. Já era chato fazer isso pela manhã. Imagina no meio da madrugada, quando o que você mais quer é voltar e cair nos braços de um Morfeu. Outra coisa que preciso lhe falar é sobre a segunda instalação sanitária da casa. É que não é nem um pouco acomodadora. Enquanto o primeiro tem azulejos na parede, um teto com um forro pintado de branco e um chuveiro com uma boa pressão, o segundo parecia mais uma obra não acabada. Paredes para rebocar, um telhado quebrado e uma pia e um chuveiro que não funcionavam. A única coisa que funcionava ali era o vaso sanitário antigo com seu barulho desgraçado quando você dava a descarga. Sério, era um barulho alto suficiente para tirar o modo sonolento e lhe trazer de volta para a realidade. Penso que meus avós estavam planejando esse segundo banheiro, mas morreram antes da obra ficar completa. Em minha infância, meus pais sempre traziam meus irmãos e eu para passar as férias nessa casa e visitá-los. Eu não me recordo de um segundo sanitário. Talvez fosse mesmo algo meio recente. Vovó tinha morrido primeiro, e vovô não conseguia aceitar a partida da esposa, entrando em um estado profundo de depressão. Em uma manhã, um dos empregados o acharam sem vida quando foram acordar para tomar seu remédio de pressão. Deveriam ser as 2 da manhã, quando levantei-me apertado para usar o banheiro e vi que meu irmão tinha chegado primeiro. Puta que pariu, cara. Até esperei um pouco, mas o idiota estava com problemas no estômago e aquilo iria demorar mais do que deveria. Não tinha jeito. Fiz o caminho todo até o maldito cômodo dos fundos a fim de me aliviar. Procurei o interruptor para acender a luz, depois fechei a porta. Caminhei até o vaso e fiz o que tinha vindo fazer. Me lembro de ter olhado para o teto, observado as telhas com teias de aranha e buracos feitos pelas brigas dos gatos dos vizinhos. Se um dia eu conseguisse um bom dinheiro, poderia mandar ajeitar tudo, deixar o lugar mais aconchegante pelo menos. Puxei a corda da descarga ouvindo aquele som alto dos infernos e fui em direção à saída, pretendendo lavar as mãos na torneira do jardim, pois como eu disse antes, a pia dali não funcionava. Imagina a minha surpresa quando puxei a porta e ela não abriu. Eu não a tinha trancado. Nem era possível. Esqueci de dizer. Mas a única maneira de trancá-la era pelo lado de fora. Cogitei a hipótese de um dos meus irmãos estar tentando me pregar uma peça. Aqueles idiotas gostavam de fazer esse tipo de coisa. Muito engraçado, hein? Agora abram a porta. Vamos, abram. Começo a coçar a cabeça rapidamente. É uma mania que eu tenho quando começo a ficar nervoso. E se não tivesse sido eles?
Esse pensamento passava em minha mente. Mas não poderia ser isso. Quem poderia ter feito tal coisa senão um deles? Um invasor, talvez? Um ladrão que entrou na casa às escondidas e me trancou aqui dentro para não ter que se preocupar com um dos irmãos. Que droga! Pensei em muitas coisas, mas nada parecia se encaixar. E o pior de tudo era que não adiantaria o quanto eu berrasse. Os quartos dos meus irmãos eram bem distantes. Eles não poderiam me ouvir. A solução que eu encontrei foi tentar arrombar aquela porta. Tomei impulso. Estava prestes a colocar aquela ideia em ação. Mas antes que pudesse fazê-lo, a luz piscou, deixando tudo escuro por aproximadamente 5 segundos. Meu sangue gelou. Uma pontada em minha cabeça me fez dar um gemido baixo de dor. Foi tudo muito estranho. Me sentei no chão perto de alguns escombros, pedaços de parede e resto de entulhos possivelmente deixado pelos meus avós. Tenho que lembrar os outros de me ajudar a limpar isso aqui. De repente, minha mão tocava em um pedaço de papel em meio à bagunça. Eu ainda estava me recuperando daquela estranha dor de cabeça de antes, que piorou um pouco antes com a volta da luz. Logo a ideia de arrombar a porta tinha ficado para depois. Sentado naquele cômodo, nem um pouco amigável, trago o papel para minha visão, vendo as letras escritas com a caneta de cor vermelha. Trago o prato com um pequeno animal morto. Um largato ou um rato são as melhores opções. Entretanto, com o rato, são altas as chances de sucesso, sem janelas. Isso é muito importante. Leia o que lhe enviei em voz alta, quando tudo estiver pronto. Você saberá quando funcionou. Lembre-se, 5 vezes é o suficiente. Não entre mais no cômodo depois disso. Não entre. Agora aproveite, mate sua saudade. Fiquei completamente confuso, pensando que tudo não deveria ser mesmo o tipo de brincadeira. Meu coração quase parou quando virei o papel. Tinha uma coisa a mais escrita do outro lado. Se você desobedeceu e entrou no cômodo mais de 5 vezes, pode ter ficado confiante que nada aconteceu. Mas quando você menos esperar, a porta trancará. Isso acontecerá em algum momento após passar o número de vezes. Pode ser logo que quebrar a regra, ou pode demorar um pouco. Caso aconteça, espere aquele que você prendeu no cômodo se manifestar. Ele está sozinho, trancado. Culpa sua. Implore. Talvez tenha sorte na primeira, e caso tenha, nunca mais volte. Antes que eu pudesse demonstrar algum tipo de reação, escuto passos em minha direção. Eu não queria levantar a cabeça para olhar quem era, mas uma estranha força parecia forçar-me a fixar quem estava em minha frente. Eu levanto a cabeça. É a vovó, ou pelo menos é o que eu acho que era. A senhora alegre de minha infância tinha agora um olhar cansado. Seus olhos grandes e arregalados pareciam afundar em seu rosto, sendo devorados pelo excesso de pele na face envelhecida. Oh Deus! Abri a boca para falar, mas nada saía. Nem um mísero som. Não conseguiria parar de tremer. Meu corpo agia por vontade própria. Não obedecia mais meus comandos. Todas as informações demoravam para chegar ao meu cérebro. Não sei quanto tempo a encarei, até finalmente lembrar daquela palavra, implorar. Consegui falar. Na verdade, implorei. Falei de tudo para o que quer que fosse me deixar partir. Eu não tinha nada a ver com aquilo, nem sabia que tipo de coisa acontecia aqui. A entidade sorriu largamente, como se estivesse se alimentando do meu sofrimento. Não, aquilo não era vovô. Não poderia ser. Era algo que usava sua pele com o objetivo de enganar. O rosto distorcido e seu sorriso macabro foi a única coisa que vi quando a luz apagou de vez. Era de manhã. Acordei com meus irmãos, me balançando e gritando o meu nome. A porta tinha sido finalmente aberta. Eles me ajudaram a me levantar, me levaram até a cozinha. Sentei-me em uma das cadeiras e contei tudo o que tinha acontecido. No começo,
Acharam que eu estava brincando. Entretanto, a minha palidez e o pavor que eu tive quando um deles afirmou que iria até o banheiro procurar o pedaço de papel o fizeram acreditar em mim. Decidi sair da casa 3 dias depois desse ocorrido. Ficaria na casa de um amigo até arrumar um emprego. Queria distância daquele lugar. Aconselhei meus irmãos a fazer o mesmo. Nunca mais voltei. Hoje, pensando sobre isso, entendi que o vovô amava a vovó. Amava-o bastante para se iludir que haveria outra vez, fazendo um ritual qualquer, trancando sua alma em um cômodo. É uma pena, pois aquilo nunca foi ela. Eu acho que essa é uma história assustadora, porque é uma parada que pode acontecer na vida real. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito em espiritualidade, no mundo espiritual. Eu acho que isso pode acontecer fácil, entre as aspas, né? Se alguém fizer algum ritual, alguma coisa, eu acho que o bagulho pode acontecer, tá ligado? Então acho que isso é que me fez ficar mais, tipo, assustada dessa história, porque imagina você acordar no meio da madrugada, tipo, normal pra ir ao banheiro. Dentro da sua casa, é claro. E, tipo, aconteceu um negócio desse, a porta se trancar e você... Não, é meu irmão, é meu companheiro, minha companheira, que trancou a porta, tá fazendo a brincadeira. De muito mau gosto a brincadeira dessa de madrugada. Mas, suave. E aí depois, você lê aquela cartinha e aparecer, sei lá, sua bisavó na sua frente. Porque a minha bisavó já faleceu. Se ela aparecesse assim, ia surtar, velho. Ia surtar, tipo, olhar e ver ela com aqueles olhos profundos, um sorriso largo, macabro, tipo, sabe? Eu acho que eu ia só desmaiar. Eu não ia ter coragem pra... Eu não ia ter coragem pra pedir. O que foi que ele pediu mesmo? Piedade? Ele implorou. Eu não ia conseguir fazer nada, então a véia só ia levar o que ela tivesse de levar e já é, tá ligado? Isso no banheiro de sua casa. Pense no banheiro que você tem que sair da sua casa. Um banheiro escuro, um banheiro macabro e mal acabado. Eu já... Eu sou um pouco cético em relação a essas coisas. Ela é um pouco sinistra, né, de se ouvir, porque, sei lá, ela vai normal, né, vai seguindo bem até a chegada do... Ele vai no banheiro e tudo mais, e até ele fazer essa necessidade dele tá ok, né? É. E... sei lá, é meio bizarro que do nada a porta fecha, tipo... Nada dá indício que a casa tá amaldiçoada, ou que o cômodo tá amaldiçoado, e aí de repente acontece, é bem interessante. Eu acho que o que torna a história bizarra é porque ela tem a possibilidade de acontecer na vida real. O bom é que ele lembrou, ele foi esperto, né? Ele lembrou da palavra de implorar. Ele poderia só, tipo, ficar maluco e dar um coça nele. Eu, se eu ficasse acordada, se existisse essa chance de eu ficar acordada, eu não lembraria, não, que ia ficar em pânico, velho. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho. E tchau. Tchau.